Boa noite, manas. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecê-las por terem aceitado o convite e poder estar aqui fortalecendo mais um bate-papo muito pertinente com o Coletivo Educadora. Sejam bem-vindas. Boa noite, obrigada pela recepção. Obrigada, Carol. Boa noite. Bom, pessoal, eu sou a Carol Lopes, sou uma integrante do Coletivo Educadora e estou aqui com Jennifer Augusto e com Juliana Venceslau e estou aqui com Isabela Ferreira para falar com vocês da mulher negra no mercado de trabalho brasileiro. Mas vamos começar já falando de vocês. Quem são vocês? Qual a caminhada de vocês no mercado? O que vocês fazem? Onde vocês estão? Contem-nos um pouco, por favor. Então, oi, sou a Juliana, como a Carol já falou, tenho 31 anos, eu sou biomédica e empreendedora. Então, a minha primeira formação é biomedicina e no meio do caminho aí resolvi virar empreendedora. Vamos à história um pouquinho mais detalhada, né? Então, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, desde a infância, e quando chegou lá na época do vestibular, a minha mãe, uma mulher preta, forte, me criou sozinha, ela era aquela mãe que ia nas feiras de profissões junto comigo, que chegava com o folhetim em casa, que me ajudava a decidir. E ela descobriu a biomedicina para mim. E eu decidi fazer porque achei que a coisa ia caminhar dentro do que eu queria. Eu queria medicina, mas o tempo de caminhar até entrar numa universidade de medicina é muito longo, a gente não tinha essa condição financeira, sabia que ela não conseguiria me sustentar até eu conseguir entrar na faculdade e me formar. Então, eu optei pela biomedicina, consegui uma bolsa pelo ProUni, 100%. Então, eu fiz a faculdade, assim, era o que eu queria? Mais ou menos. Ao longo da caminhada, descobri que era o que eu queria, que minha mãe acertou. Então, a minha profissão foi escolhida pela minha mãe, não por mim. Mas eu fiquei muito feliz, muito realizada e grata. Foi uma alegria, assim, quando eu me formei, foi uma alegria indescritível, né? Eu ainda não tinha consciência social e racial nenhuma, nenhuma. Eu era completamente alienada de tudo, mas eu sabia o que eu tinha vivido. Eu sabia o quanto a minha mãe tinha batalhado, trabalhado, ido a pé para o trabalho para me dar o dinheiro da passagem, para eu poder estudar. Então, foi uma coisa incrível. Eu tive muita sorte no mercado de trabalho, sempre consegui emprego, sempre tive amigos que me indicaram, trabalhei em lugares ótimos, assim, não tive dificuldade com relação à estética, mesmo depois que eu comecei a aceitar a minha estética negra e usar trança colorida, cabelo para cima, isso nunca foi um problema para mim, mesmo trabalhando na área da saúde, né, onde você tem que esconder muitas vezes, mas isso para mim sempre foi tranquilo. Só que em determinado momento, aquilo financeiramente não era mais o suficiente para mim, né? Ajudo em casa, ajudo minha família. Então eu precisava de um meio de sustento que fosse não só meu, mas da minha família também. Aí que nasceu o empreendedorismo e nasceu a Iná. Foi quando eu decidi fazer as roupas afro para vender. Eu sempre fazia para mim, porque eu gostava de usar roupa só com tecido africano. E assim que alguém me perguntava, onde você fez, onde você comprou? Eu falei, por que não, então, começar a vender? E aí a Iná nasceu, tem 2 anos, mais ou menos. E, e é isso. Hoje sou biomédica, trabalho em laboratório, mas também sou empreendedora. E faço todo o corre sozinha. A gente faz, a gente costura, a gente compra tecido, a gente divulga. Então, tudo da Iná sou eu que faço. Não tem ninguém contratado para fazer. Então, eu cuido do Instagram, eu que tenho que postar, responder cliente no correio. Tem dias que não tem nada para fazer, mas tem dias que é uma loucura, assim, que não sei se eu vou dar conta, mas a gente dá conta. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer nosso corre. Então, essa é uma breve comecinho aí do que sou eu. Valeu, Ju. Seja bem-vinda. Obrigada. Dá licença para eu chegar. Ai, que linda, Ju, a sua história é maravilhosa. Eu aqui ouvindo e me identificando em alguns aspectos. Eu sou a Jennifer, como a Carol falou, peço licença às minhas mais velhas e às minhas mais novas pelo dia de hoje. Circulo nesse tempo graças aos que vieram antes de mim. E eu estou muito feliz. Conheço a Carol há algum tempo e ela fez parte de alguns movimentos da minha vida. Hoje eu sou pedagoga, arte educadora ou arte vivenciadora, empreendedora,
Eu sou tantas coisas, coordenadora pedagógica, sou uma pessoa preta em luta, em movimento, mas a minha trajetória eu digo que é parecida com a Ju, porque de início eu não queria ser pedagoga. Eu sempre quis ser psicóloga, mas com as questões do sistema eu tive que trancar minha faculdade e eu não consegui uma bolsa de estudos, né? Falaram para mim que não era o curso adequado e a pedagogia me resgatou. Até então eu não sabia que a educação era tão. Eu achava que ser uma psicóloga eu faria muito mais para a sociedade. Hoje eu percebo não, que enquanto educadora eu faço muito mais. Quando eu me percebi na pedagogia, na verdade é melhor eu falar um pouquinho da minha trajetória enquanto processo de ir me achar enquanto pedagoga. Meu pai trabalhava para Zumbi dos Palmares, ele trabalhava na parte de tecnologia de lá, ele fazia toda a coordenação tecnológica, e eu não me via estudando na Zumbi. Aí meu pai falou, filha, tem uma bolsa de estudos para você, porque eu trabalho na Zumbi, você, enquanto minha filha, tem uma bolsa de estudos. Quando eu pisei na Zumbi dos Palmares e eu vi Seja Bem-vinda ao Quilombo dos Palmares, eu falei, pronto. O que eu não achei na psicologia, eu vou encontrar aqui, porque eu estava entre os meus e as minhas, e assim eu me fiz. Na Zumbi dos Palmares, eu descobri a minha veia empreendedora, então foi lá que eu comecei a vender brincos, num trabalho de faculdade, eu comecei a fazer as bonecas da Biomiss e também entrei em um projeto chamado a Biomimos, a qual minha sócia é a Aline, que já participou aqui do programa com vocês. E eu fui percebendo a educação em várias veias, mas a primeira coisa que quando eu me descobri num processo universitário que me fazia parte, eu falei assim, eu não posso mais trabalhar para um sistema branco. E eu não estou dizendo na questão de... Tem algumas coisas que a gente não consegue ainda desvincular, né? Porque nós vivemos num sistema capitalista, numa estrutura brancocêntrica que nos movimenta todo o tempo. Mas no momento em que eu estava ali na educação, eu falei, eu não posso mais servir a esse sistema de uma forma tão, sabe, tão que não me cabia. E foi ali que eu falei, não trabalho mais para gente branca a partir de hoje. Foi que eu consegui um estágio na Zumbi dos Palmares enquanto pesquisadora no Observatório do Negro. E de pesquisadora eu trabalhei na Flink. E aí eu fui chegando, trabalhei na fábrica de saí, né? Fechei meu processo de estágio na Zumbi dos Palmares, fui trabalhar na fábricas de cultura, aprendi, foi ali na fábrica que eu percebi que eu era uma arte vivenciadora, porque ali eu estava lidando direta. Na fábrica de cultura eu tive umas contraposições, né? Porque a fábrica de cultura ainda tem algumas questões de lidar com o sistema. Está ali na gerência de tentar amenizar as dores da periferia, mas ainda tem algumas questões, não que eu esteja tirando o mérito do local onde eu trabalhei, até porque eu ganhei muito conhecimento, tive muito acesso, percebi que o meu lugar e o meu processo e compromisso enquanto educadora era com o meu povo. Foi bem no processo de fechamento da fábrica que eu concluí a minha graduação. E eu lembro ali no processo de formatura, eu firmando o compromisso que eu ia sempre lutar a favor e em prol do meu povo. E aí veio a Marcha das Mulheres Negras, que foi um período em que eu conheci a Carol, e veio tantas outras coisas. Hoje, enquanto Jennifer, e ainda há quase 8 anos trabalhando apenas para pessoas pretas, em prol de pessoas pretas, eu trabalho para Piraporiando, que é uma empresa gerida por mulheres e que só tem mulheres. A equipe é totalmente por mulheres negras. E trabalho para a Odara, que é uma escola de inglês para a população preta e indígena. E aí eu me vejo nessa trajetória pensando, cara, quem era eu lá atrás, quando ainda eu queria ser psicóloga, e a visão que eu tinha. Negra, eu sempre soube que eu sou. Mas naquele momento lá atrás, quando ainda eu tinha 18 anos, quando eu adentrei na faculdade de psicologia, muitas influências, e aí entra na nossa construção de subjetividade, né? Muitas influências não me deixaram enxergar. Eu precisei
passar por uma situação de não conseguir terminar a faculdade de psicologia e ir para a pedagogia para entender a minha importância enquanto uma pessoa preta na sociedade, a minha movimentação e eu não gosto muito dessa palavra, mas a oportunidade enquanto um privilégio, mas que não é um privilégio social, são as oportunidades em que eu tive de perceber que quando você se movimenta em prol e a favor do seu povo, as coisas fluem muito melhor. Eu acredito que esse é um pouquinho de mim. Ai, mulheres incríveis, né? Fala sério. Bom, gente, eu sou a Isa e, coincidentemente, o curso que eu faço hoje também não era a minha primeira opção. Eu faço serviço social, estou no 3º ano da faculdade de serviço social. A minha primeira opção também era fazer psicologia. Não rolou. Aí eu falei. A minha mãe também me apresentou, né, a profissão de assistente social. E assim, me apaixonei. Não vejo a hora de formar. Não vejo a hora. Comecei já a estruturar meu TCC. Eu já ingressei na faculdade grávida, né? Eu tenho uma filha de 2 anos. Eu tenho 21 anos, tenho uma filha de 2 anos. Então, assim, eu já fiz o vestibular, eu já estava grávida. Ingressei na faculdade já grávida. E aí eu escutei de um professor: nossa, mas você nem entrou na faculdade e você já tá grávida? Tipo assim, você nem foi nos rolês da faculdade ainda e já engravidou? Foi mais ou menos isso. Eu falei assim, então, pois é, né? E eu tenho uma marca também independente, sou eu quem faço tudo por lá. Eu faço acessórios e é como a gente se vira, né? Não tá dando daqui, a gente precisa dar uma puxadinha dali para conseguir sobreviver. Já fiz de um tudo, assim, pela grana extra, vendia uns doces na faculdade, aí depois veio a pandemia, parei por conta do EAD, mas a gente vai se virando, né? Tem que ser sempre assim, tem que sempre estar buscando uma corda para puxar, porque senão, se a gente soltar, já era. Bom, eu acho que é isso. Não tenho a vivência de vocês ainda, né? Eu sou um pouco mais nova, mas achei vocês incríveis e eu espero ter uma vivência igual a de vocês, com certeza. Por isso estou aqui com vocês, né, nesse bate-papo também, para que a gente possa trazer essa atualidade da mulher no mercado, né, para que a gente possa usar as nossas vivências e trançar todas elas para trazer dados reais do que a gente vive. E vou fazer algumas provocações basando-me no manual, no pequeno manual da Djamila Ribeiro, nos lugares que vocês estudam, nos lugares que vocês trabalham. Qual é a cor da população majoritariamente presente? E qual é o tratamento que a minoria recebe nesses lugares? Então, respondendo a esse questionamento, vamos lá desde do período da infância, né, até hoje no mercado de trabalho. Eu sempre fui uma das únicas, se não a única negra no ambiente, na sala de aula, na sala da faculdade, no trabalho. Eu moro em Curitiba, num bairro muito rico, apesar de ser pobre. E então não existem muitas pessoas negras. Existe mais uma família negra que eu conheci logo na infância e a gente não vê pessoas pretas. Então eu ia para a escola, eu sempre era a única negra na escola, sempre era. Mas como eu até comentei aqui, não tinha muita consciência racial durante a infância e a juventude. Eu percebia isso, mas eu não via isso como um problema e não questionava muito. Eu só não entendia muito por que eu sempre era a menina feia na escola. Por que eu era rejeitada. Isso eu não entendia. Mas eu não entendia por que vinha isso da uma questão racial. Eu fui entender hoje, depois de adulta, né, olhando para trás. Sempre a única preta. Quando cheguei na faculdade, eu estudei na faculdade particular com bolsa, eu tive, além da questão de ser a única aluna negra da instituição, que era uma instituição pequena, eu tive também a questão da bagagem, né? Então, eu estudava com pessoas brancas e ricas, que falavam inglês, que tinham condições financeiras. Então, tudo que era proposto, eu no começo super ingênua dizia, não, imagina, professor, você vai mandar um artigo em inglês, você tá maluco? Daí a turma inteira, tipo, não, pode mandar, a gente fala inglês.
Aí eu comecei a ver que tinha uma coisa errada, mas nessa época eu também era super alienada, mas sempre a única. Depois que eu me formei, a ingressão no mercado de trabalho, nada mudou, né? Sempre a única negra, eu trabalho em hospital. Então, o que eu vejo, né? Pensando numa hierarquia, desde a chefia ali até o funcionário da limpeza. Quando eu entro no hospital, ninguém questionava se eu era biomédica, se eu era farmacêutica, se eu era enfermeira. Era sempre, você é da limpeza? Você é técnica em enfermagem? Não desmerecendo essas profissões, longe disso. Mas eu via isso como uma pessoa preta, e ninguém me via num cargo onde eu era graduada. Sempre num cargo ou onde não precisava de graduação, ou um cargo que eu tinha feito um curso técnico, uma coisa assim. Então, até hoje, se eu falo para alguém, eu trabalho em tal hospital, ninguém questiona o cargo. Eu sempre, você é técnica? Você não sei o quê. Não, nunca passa, cogita uma possibilidade, né, de ser uma biomédica, de ser um cargo maior. E aí, hoje eu trabalho num hospital grande aqui na região metropolitana de Curitiba, um hospital bem conhecido, que atende. Eu trabalho no laboratório, né? E eu sou a única funcionária negra, com exceção da tia da limpeza. Então, sempre os ambientes que eu ando, eu não sofro não é dizer que eu não sofro racismo é ingênuo, né? Não sofro aquele racismo grosseiro, né? De ser maltratada, de ser xingada, mas eu percebo situações onde eu sou a única, onde, por exemplo, se eu tô falando de uma coisa, ou se eu vou com um turbante, uma coisa peculiar, o meu cabelo é curioso. Então, não é aquela coisa grosseira, que machuca, né? Que você logo percebe que é racismo porque a pessoa é grosseira com você. Mas são essas coisas pequenas, assim, das pessoas acharem que quando se fala em racismo é bobagem, daí você ouve uma conversinha aqui, uma conversinha ali, como houve no Big Brother, agora recentemente esse caso com o João. Então eu ouvi as pessoas falando, o João, imagina, fica reclamando que o cara falou do cabelo dele, que absurdo. Você fica ouvindo aquelas coisas porque as pessoas não estão acostumadas com uma pessoa negra no ambiente de trabalho, né? E quando chega, não, mas eu sou uma mulher negra e você falando isso me incomoda. Não, você não é negra. Você não é tão escura assim. A gente tá falando daquele que tem o cabelo assim. A gente tá falando daquele que é escuro assim. Então, são esses os desafios que eu encontrei ao longo da minha vida. Não foram, né, essas situações tristes que a gente vê com alguns irmãos nossos que são mais diretas e que por muito tempo eu achava que eu não sofria nada justamente por não ter passado por nenhuma situação assim. Eu tenho uma situação que eu gosto muito de contar, que eu só fui perceber o quanto isso foi pesado depois de adulta, mas eu ia para a escola sozinha, porque minha mãe trabalhava, né? Eu tinha 10 anos, eu era muito grande, assim, para minha idade, então com 10 anos já parecia que eu tinha uns 15. E eu indo para a escola de uniforme, mochila, 7 da manhã, uma pessoa me parou na rua e falou assim para mim: Você é a empregada que vai em tal casa e não tá achando o número? Daí eu fiquei sem entender aquilo, né? Eu falei pro rapaz, não, eu tô indo pra escola. Ele, desculpa, eu te confundi. Então, ele estava procurando uma funcionária na rua só porque ele viu uma pessoa preta, ele achou que aquela era uma funcionária. E eu tava de uniforme, eu tava de mochila. Na época, imagina, eu não cheguei nem a contar pra minha mãe, porque pra mim foi irrelevante, né? Irrelevante entre aspas, porque ficou marcado. Mas depois de adulto eu fui entender que a gente passa por situações muito pequenas que fazem parte desse racismo estrutural que a gente vive, né? Então, por mais que eu olhe a minha trajetória e eu consegui fazer tudo, né? Que legal. Eu sou uma preta que terminou o ensino médio, eu terminei o ensino médio, eu já entrei na faculdade, eu terminei na faculdade, eu já entrei no mercado de trabalho. Então, se eu comparar a minha trajetória com de outras pessoas, minha trajetória é incrível, mas isso não significa que eu não tenha passado por situações, que eu não tenha que ter lutado 1000 vezes mais do que uma pessoa branca, que não tenha sido mais difícil, né? Eu rompi barreiras, eu sou muito orgulhosa, assim, da minha história, da minha mãe, né? Eu vou sempre falar dela, porque eu não cheguei sozinha, se não fosse ela, né? Trabalhando em 2 empregos, e indo a pé para o trabalho, e cuidando, indo buscar livro para mim, eu não estava aqui. Mas é isso, assim, a gente chega, mas a gente encontra desafios ao longo desse período todo, né? Ju, você trouxe uma coisa muito bacana, que é a questão da infância, né? Eu acho que não tem como a gente falar sobre emprego, sobre mercado de trabalho, sem pontuar as questões que nós passamos na infância e somos silenciadas.
Porque você falando nisso me remeteu várias questões assim do processo de infância com as professoras que eu tive na escola, questões assim de lidar com o cabelo, e eram as profissionais que estavam ali para fazer. Acho que quando eu me descobri enquanto educadora, o ponto principal, seja de forma subjetiva, deve ter sido esse, porque eu lembro de uma professora, minha mãe sempre fez tranças no meu cabelo, né? Eu fui usar o cabelo alisado, eu já era adolescente, mas foi por conta do cursinho em que o meu pai me colocou, então, tipo, tinha essa necessidade daquele cursinho de eu estar com aquele cabelo e me parecer próximo, mas minha mãe trança meu cabelo desde uma semana de vida, assim, as trancinhas na Go, e sempre enalteceu a importância do cabelo. Eu estou numa posição de fazer parte de uma família afrocentrada, com pais que se casaram, não se separaram, tenho irmãos, primos, uma família muito grande preta, então eu tive grandes referências. Mas a escola, enquanto um apontamento de nos levar, né, para o mercado de trabalho, sempre eram os mesmos trabalhos. Eu lembro que essa professora aqui, isso eu estava no processo de saindo do infantil para ir para o Fundi 1, que eles, primeiro ano, que na minha época tinha isso, e eu tenho 32 anos hoje, né? Não sei se vocês pegaram isso, provavelmente talvez a Carol, essa questão de supervisão. Tinha um pessoal que, escola pública, né? Ia para ver o cabelo, para ver se tinha piolho ou não, e sempre tinha aquela questão, nossa, ela não tem piolho, ela é limpinha, os dentes bem asseados. A minha filha passou por isso 3 anos atrás. Gente, eu não acredito que ainda existe isso. É um absurdo, eu acho que é quase que criminoso essa função, né? Claro que existe uma função social de autocuidado, que é preciso, não vamos levantar a bandeira da hipocrisia e dizer que nós não vivemos em lugares de vulnerabilidade, que as crianças precisam de assistência, mas a forma em que a abordagem acontecia sempre eram com as crianças negras, né? Ai, tem piolho, deixa eu ver seu cabelo. Quase desmanchando as trancinhas que a minha mãe fez com todo carinho. E aí isso também me marcou. Aí, no processo de ensino médio, tem uma professora incrível que eu conheci, que era a professora Eliana, uma mulher preta, foi a minha primeira professora preta retinta, e ela foi muito julgada pelos pais, porque ela falava para nós, enquanto turma, em sala de aula, eu faço parte aqui da Zona Norte de São Paulo, que é um território preto, Casa Verde Alta, Jardim Primavera, bairro do Limão. E essa professora Eliana, ela falava muito sobre a questão das profissões. Então ela falava, vocês precisam fazer faculdade. E alguns pais criticavam, porque dessa forma ela falava, não, eu não quero vocês em determinadas posições, porque já é dado para vocês. Ela falava, você é uma pessoa preta. E alguns pais não queriam fazer essa discussão, até mesmo não que não se entendiam como negro. Hoje eu entendo que era porque não queria fazer essa posição, porque sim, um território em que a maioria das pessoas são pretas, existe um olhar maior para isso. Mas ela foi uma das primeiras professoras que falou, peraí, vocês precisam estar e hoje eu faço parte de um grupo da escola e grande parte dos alunos que foram alunos da professora Eliana passaram pelo processo da faculdade, alguns com muito sacrifício ou questões assim como tal, e eu achei a Ju ter levantado essa parte da infância e da educação muito importante para a gente poder entender a importância do mercado de trabalho juntamente com o processo educacional. Se nós estamos nessa posição que nós estamos, é por conta que a educação passou do nosso lado. Hoje eu falo, como eu falei, eu falo de um lugar de pessoas que têm uma oportunidade. Eu passei, quando eu decidi, eu tive a oportunidade de escolher e falar, não, eu não trabalho mais para pessoas brancas, eu não faço, mas eu trabalhei, eu fui atendente de telemarketing, eu sei muito bem o que é um mercado opressor, trabalhei por 3 anos, e mesmo assim, dentro daquele processo, eu aprendi muito, mas teve um dia que eu falei, não dá mais. Exatamente por estudar, por entender como que é esse sistema, essa engrenagem. Falei, opa, eu preciso dar um time nisso e pensar, não que seja ruim, mas existe um movimento social aqui no Brasil de fazer com que
certas pessoas estejam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e sendo serventes de uma engrenagem disso. É o que é o racismo estrutural institucional, né? Aí eu perpasso por esses lugares que eu falei hoje, as empresas em que eu trabalho, eu tenho acesso direto com pessoas pretas, mas essas empresas são empresas que às vezes não recebem as devidas oportunidades, não tem tanto investimento, não tem tanta visibilidade. A Odara hoje se mantém praticamente não, se mantém só pela mensalidade das alunas. Foi uma escola que, no processo de pandemia, não fechou, com as alunas pagando, os alunos e alunas pagando mensalidade de R$ 55 ao mês. E conseguindo pagar o salário das mulheres que lá estão. E a Piraporeando, a mesma coisa, sobrevivendo, mas sem o investimento. Olha, tá, beleza, são empresas de pessoas pretas, mas qual é o investimento? Qual é a movimentação? Então, eu acho que, no meu caso, essa pervenção do mercado de trabalho vem nisso, do não investimento, de não visibilidade. Tá, vocês estão aí, mas o seu povo não vai ver vocês de uma maneira mais efetiva. As grandes empresas não investem, ou se investem, é um valor assim mínimo, com juros absurdos, é sempre caminhando a curtos passos. Então, eu acho que, no meu caso, é isso mesmo, de peraí, quem são as empresas que estão investindo? Quem são? De que forma que as pessoas lidam com isso? A Piraporeando mesmo, enquanto uma empresa no mercado que tem 6 anos, que trabalha com educação, as pessoas ainda, ao invés de ver como uma edtech, veem, mas é algo social? Vocês ganham dinheiro com isso? Você recebe por isso? É um trabalho voluntário? A mesma coisa na Odara. Nossa, como que faz para fazer a coordenação pedagógica? É uma empresa só de mulheres mesmo? E aí entra essa questão, né? Mas vocês atendem a população preta, mas nem todas vocês são tão pretas assim, que foi o que a Juliana trouxe da questão do colorismo. Então, assim, toda vez que a gente tenta dar passos à frente, vem questões como questão do cabelo, a sociedade, a branquitude, entendam aqui que eu estou falando de um grupo social e não do seu vizinho branco. Não, a gente está falando de um grupo social que se movimenta. A branquitude e a estrutura do racismo, quando a gente caminha, busca pequenos subsídios para nos desestabilizar, como a tez do cabelo, a tez da pele, local de origem, essas pequenas movimentações para que a gente não se perceba enquanto agente movimentadora. Juliana, hoje, enquanto um exemplo, uma mulher jovem, empreendedora, que tem uma mega história de vida, tinha que estar em ascensão. É sobre isso que nós estamos falando. Não só sobre as questões da estrutura, em que empresas que a gente sabe isso por porcentagem, já foi pré-estabelecida, mas a gente precisa também falar das histórias de sucesso que não são invisibilizadas, que, na minha opinião, é uma forma de criminalização também. Para mim, chega a ser pior, desde quando o professor Kabengele trouxe a questão da democracia racial não existente no Brasil. Eu acho que o anulamento dos empreendedores, das pessoas pretas, das empresas pretas que não se movimentam, é um grande crime racial para mim. Porque quando você não deixa a pessoa ter dinheiro, sabe aquele estereótipo de falácia de que o dinheiro não traz felicidade, que embutem, que é sempre um discurso da população pobre periférica, que é totalmente intencional, e geralmente quem fala isso é uma pessoa branca, rica, que veste uma marca de grife, que diz que é vegano. E nada contra as pessoas veganas, porque eu acho que é uma filosofia de vida muito bacana, mas a forma como o capitalismo trouxe o veganismo e tantas outras vertentes filosóficas como uma frente do capitalismo
é bizarro isso, né? Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas eu acho que cercear os nossos trabalhos, silenciar as nossas palavras, usurpar o nosso conhecimento. A academia vem ganhando muito com as nossas palavras, as nossas vivências, das nossas mães, das nossas avós. A gente está falando de empregabilidade também. Saca que nós somos, o nosso povo é o povo motriz de empreendedorismo. O nosso povo é o povo motriz da sabedoria, do conhecimento, isso não é falado. Então, o crime da empregabilidade, para mim, é muito maior só do que a gente falar de porcentagens. Com certeza, com certeza. Me remete aqui também aquele discurso de que a mão de obra negra foi extremamente necessária até dia 13 de maio de 1888, quando, após aquela jornada, ela deveria ser remunerada. Né? No dia seguinte, ela deixou de ser uma mão de obra necessária, mesmo depois ela ter levantado um continente, porque a América inteira foi, né, estruturada do trabalho negro, né, de Não todos só a os nossos América, como a Europa ancestrais. também, né, minha Com irmã? A certeza, com gente não pode certeza. esquecer disso. A gente Com certeza. vangloria muito. Você trouxe a questão, né, de você ter feito a trajetória contrária de ter ido para a Itália, mas a gente não pode esquecer que os primeiros cotistas desse país são pessoas brancas de descendência europeia, que tiveram acesso à terra, a Exatamente. mercado, tiveram acesso à educação e hoje movimentam esse país. Tanto os europeus quanto os que têm sobrenomes árabes e todas essas pessoas que movimentam aqui como nós somos. A gente não pode esquecer disso. Não, e com certeza é importante ressaltar que a questão do racismo ela passa a ser institucionalizada a partir do 16º século, né? Porque os mouros até então entravam em território romano, grego, enfim, europeu, e eles tinham um escambo ali eco, vamos dizer, eles eram colocados no mesmo patamar, no mesmo status quo de quem os recebia. A partir do 16º século, esse status muda com a institucionalização da igreja judaico-cristã, onde passa a colocar esses mouros, esses africanos e esses outros que não estão com crenças religiosas, inclusive muito diferentes daquelas judaico-cristãs, como pecadores. Sim. Aqueles que erraram, viraram uma curva. Então, como eles são mais fortes, como eles são em maior número, são mais inteligentes, muitas ciências já estavam, né? Como você mesma colocou, em grande desenvolvimento em território africano, o que a gente faz? A gente mata, a gente violenta, a gente desestabiliza uma identidade, a gente silencia para que nós possamos ter lucro sobre isso, né? E eu acredito que isso determina ainda hoje, né, o mercado de trabalho brasileiro, porque, por exemplo, as nossas mulheres muitas vezes não estão onde nós estamos, num lugar pensante, né? E a desculpa de muitas empresas mas pelo menos eu tenho a fulaninha lá, mesmo que seja tia da limpeza, mas eu ainda tenho. Então, a minha empresa não é, e ela adora trabalhar aqui, e a gente coloca aquela pessoa como única, né, representante de uma raça inteira, como você mesma falou, tendo aí números que são sabidos e cansados de saber que não representam esse pacifismo e essa aceitação. Oi, Isa, como que tá a faculdade hoje? A Então, universidade? vamos lá. Quando a Juliana e a Jennifer, quando elas falam dessa parte da educação, acho que desde quando a gente é pequeno, a gente sofre, né? Eu passei também por essa fase de quando eles olhavam a cabeça para ver se tinha piolho, apesar de ser nova, isso também rolou comigo. Ridículo, né, gente? Não tem nem muito o que falar. Mas, assim, eu tive muitas oportunidades, né? Eu estudei numa escola pública, mas uma escola que 90% das pessoas eram brancas e tinham muito dinheiro, ricas e tudo mais. Eu tive duas amigas pretas nesse tempo aí de primeira série até eu sair para ir para o ensino médio. E já no ensino médio a minha realidade foi um pouco diferente, né? Porque aí era a escola que eu estudei, ela era um pouco mais periférica, então
totalmente diferente da realidade que eu vivi no ensino fundamental. E aí foi quando eu também comecei a abrir os olhos de uma forma diferente. No ensino fundamental eu era totalmente, como que é a palavra? Eu era totalmente influenciada. Alisei meu cabelo, só tinha a maioria das minhas amigas brancas, padrão, e eu não entendia o porquê, né, cara? Eu sou muito alta. A Carol ainda não me viu pessoalmente, mas assim, eu tenho Não. 1,80 de altura, eu sou muito alta mesmo. As minhas amigas todas baixinhas, assim, cabelo liso, corpinho. Eu falava, cara, por que a gente nunca entende, né? E na faculdade também não é muito diferente. Apesar de ser uma faculdade pública, a faculdade pública não é para todo mundo, né? Isso a gente sabe muito, assim, tá nos nossos olhos. E a cidade que fica o campus da minha faculdade, que é em Franca, é uma cidade muito machista, então é muito difícil, sabe, de se conviver. As pessoas apoiam o estupro. A gente teve um caso assim esses dias que foi de deixar o cabelo em pé. Eu não posso nem falar muito, mas entraram na casa de uma aluna e estupraram ela dentro do quarto dela, e foi isso. E isso rola na cidade demais, tá? Demais. Mas assim, voltando no assunto do racismo, igual eu falei, apesar de ser uma universidade pública, a gente sabe que não está aí para todo mundo, né? Que os negros são a minoria. No meu curso, assim, que eu conheça, deve ter umas 3, 4 pessoas que eu tenho relação, assim, que eu conheço e tal. Mas a gente precisa fazer muito ainda para mudar esse rolê da universidade pública, né? Você entra na universidade pública, você só vê carrão de aluno, e é isso aí, é festa de segunda a segunda, né? Porque aí o pessoal não precisa trabalhar para poder se manter na faculdade. Apesar de ter a minha bolsa, ainda é muito difícil para eu conseguir me manter na faculdade, porque a gente gasta horrores. Então, bom, eu acho que é isso. A trajetória já começa desde pequena, né? Desde quando a gente não se reconhece no cabelo, porque o nosso amigo é diferente e a nossa realidade é aquela, todos os cabelos lisos, então eu vou alisar o meu para eu conseguir me encaixar nisso aqui que eles estão me apresentando, que é isso que eu tenho agora. E a gente acaba perdendo nossa identidade, né? Se a gente não for não buscar mesmo. A gente acaba saindo da zona de conforto, acaba ficando na zona de conforto. A Juliana comentou que ela ouve falar, mas você não é negra, você tem a pele clara. Eu ouço isso também, principalmente na parte da família, assim. A minha família é gente preta, mas o pessoal não se reconhece por ser um pouco mais claro. Não, você não é preta, vocês estão aí lutando com isso, mas vocês não são pretas, vocês não sofrem isso, que eu não sei o que tem. E é difícil, né? A gente vai falar o quê? Às vezes é difícil discutir com essas pessoas porque elas não querem aprender, elas não querem ouvir. Então, o que eu vou falar? Aí fica naquele padrão, eu não sou preta, mas também não sou branca. Eu sou o quê, então? Me explica. Você pode me falar o que eu sou? Porque eu não sei. Mas, bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Vocês já complementaram muita coisa. Eu faço das palavras de vocês as minhas. Achei bem bacana vocês terem colocado essa questão da infância, né? Assim como a Isa, bom, sou mãe da Tainá, que hoje tem 6 anos e meio, ela me movimenta a todo momento que eu acho que eu vou cair. Até comentei com a Jennifer outro dia, quando eu estou exausta depois de tanta luta, tudo muito, não digo sofrido, porque eu não sofro em lutar, mas é tudo à base da luta, né? A gente não tem trégua, né? Como vocês colocaram, né? Quando você está em ascensão e está levando com você, né? Porque a gente nunca vai sozinha, né? Então a gente sempre tem 2 ou 3 ao nosso lado e a gente vai com orgulho nesse movimento. E aí sempre tem alguém para questionar o seu trabalho, a vericidade, a importância, mas para que você está fazendo isso?
Enfim, ao invés de repente te apoiar, investir, vir junto, né? Porque o resultado ele é bom para todos, né? Fundamentalmente. E num desses dias eu estava muito cansada e a Tainá vira para mim e fala: Mamãe, por que mesmo o nosso gato se chama Zumbi dos Palmares? Me conta a história do zumbi que eu não lembro. E sentei para contar a história do zumbi, né? Então a palavra resistência foi muito presente neste conto. E agora nós temos um novo gatinho, que é o Gangazumba. Então nós temos um pedacinho dos Palmares aqui conosco. Quando eu terminei a história, ela gritou assim na janela do prédio, bem aqui assim no balcão, ali na varanda, e falou: Eu não sou só uma menina, eu sou uma mulher preta dos Palmares. Meu, aquilo para mim foi fantástico, assim, foi maravilhoso, sabe? Você vê a pessoa, aquela pessoinha, sabe, orgulhosa de quem ela é. Mamãe, amanhã quando você lavar meus cabelos, que eu também tô sempre trançando o cabelinho, né, hábito da escola, tá sempre limpinho e tal. Também após, infelizmente, uma situação, como você mesma colocou, Jennifer, de violência, né, onde a pessoa me mandou para casa minha filha com o cabelo todo desmantelado, atrás de um piolho que não tinha, né, e, enfim, era um processo da escola que, obviamente, eu questionei e todo o resto. Então, toda vez que eu cuido do cabelo dela, cuido também a fazer tiarinhas, pelo menos. Agora a gente está na questão do home office, né? E ela também tendo aulas em casa, então não está precisando da trança inteira, mas temos o hábito, até pela nossa ancestralidade, aquele ato, né, de cuidar de um do outro, a gente permanece com esse ritual. E ela falou assim, mas hoje quando você for fazer as trancinhas, você pode deixar os cachinhos soltos para eu poder brincar? Né? Aí ela pega ali as suas referências bibliográficas e brinca e faz altas coroas e isso me fortalece, né? Não, não é em vão, não foi em vão que fizeram por nós e não será por elas, né? E então é muito legal que vocês coloquem essa questão aí da infância, porque vejo nela, sobretudo, esse espelho, né? Mamãe, então quando eu crescer eu posso ser uma médica, mas mamãe, eu poderia também ser uma astronauta? Então eu vejo ali que ela já começa a questionar o que ela poderia ser, ela já se vê, né, numa profissão, então realmente é fundamental. E, manas, eu acho que já tiveram algumas denúncias aí na nossa fala, né, da violência sexual, né, da violência que a gente sofre, esse desmerecimento do cargo que eu poderia estar ocupando, né, da falta de investimento às instituições, né, também desmerecedoras, né, e a contrapartida disso, né, para quê? E no final, eu queria também dizer que para chegar ao posicionamento de iniciante aí, enquanto produtora cultural e professora, eu passei por um shopping um período, e no shopping eu vi muitas acusas de roubo versus a população negra. Então, se o cliente que entrava na loja onde eu estava, dentro do colorismo, passasse do pardo para o preto, não importava a esfumatura, né? Ele era um presunto ladrão. E isso me incomodava muito no lugar de trabalho onde eu estava. E naquele momento eu precisava estar lá porque suas aulas não pagavam as minhas contas. E um dia eu questionei diretamente o meu gerente, né? Obviamente que a nossa relação nunca mais foi a mesma, né? Eu falei, se o senhor continuar propagando racismo para com todos, se amanhã eu sumir R$ 1 no caixa, eu serei a primeira e única culpada, porque nenhuma outra pessoa é negra aqui dentro. Então, o senhor tem que parar com isso. E, coincidentemente, num sábado, depois de um grande movimento, a gente foi ver as registrações da loja, porque tinha sido roubado ali um número muito, muito grande de brinquedos e ninguém tinha percebido, e vimos que a cor do pai, que estava ali com uma criança entre as pernas, agachado, furtando todas essas peças, era caucasiano, dos olhos azuis e o cabelo loiro, assim como seu filho. Né? Então, na frente de seu filho, ele estava roubando dessa loja, saiu da loja tranquilo, ninguém o questionou na entrada, ninguém o questionou na saída, e no mesmo vídeo nós pudemos ver diferentes pessoas sendo abordadas na loja, e obviamente que na maioria eram pessoas negras. Né? Então, daqui eu queria falar para vocês quais foram os maiores desafios que vocês superaram
Quais foram as grandes vitórias que vocês obtiveram, que estão tendo, e aonde queremos chegar? Sobre os desafios, eu acho que o maior desafio, ele sempre é o que a gente está vivendo, né? Porque todos os outros foram superados. Então, quando eu era mais nova, eu achava que o maior desafio seria eu chegar aos 20 e poucos anos, formada, e ter uma vida. Quando eu me formei, eu vi que não, eu vi que o maior desafio ia ser eu arrumar um emprego e me estabelecer no mercado de trabalho. E depois que eu me estabeleci, eu vi que não, vi que o maior desafio era que a gente ganha pouco e tudo é caro e dinheiro é que faz o mundo girar e a gente pensa que eu vou ganhar X e vai dar e não dá e a nossa família precisa de certas coisas que a gente não consegue. Então eu sempre penso assim, que o desafio é sempre o que eu estou vivendo agora. O que eu estou vivendo agora é de me estabelecer como empreendedora, porque a minha mãe ela não trabalha por motivos de saúde, ela teve que parar de trabalhar. Eu tenho uma irmã de 11 anos e hoje minha mãe é casada, eu tenho um padrasto, mas eles precisam de mim. E eu quero poder ter uma vida confortável para mim e também quero poder dar uma vida confortável para eles. Então, meu maior desafio hoje é, como empreendedora, conseguir alcançar esse objetivo, de fazer o meu negócio ser tão grande. E não estou falando de ser rico, de ser milionário, de ter grandes fortunas, não estou falando disso. Estou falando de você poder levar a tua família para comer um lanche. De você saber que você pode comprar carne para o almoço amanhã que tá tudo bem, que esse dinheiro não vai faltar para você inteirar numa conta. Então, o desafio grande da minha vida hoje é esse. É como empreendedora, negra, jovem, conseguir fazer o meu negócio chegar num patamar que eu consiga ter essa vida confortável, né? Porque o conforto é subjetivo, né? Cada um acha uma coisa. Mas não tenho esse objetivo de riqueza, né? Até porque seria um pouco ingênuo da minha parte. E qual que é a dificuldade que eu encontro nessa hoje? Além de toda a questão social que a gente vive no Brasil, né? Esse desgoverno, enfim, a pandemia, e são outras questões que a gente entraria, né? Que daria para falar muitas horas sobre isso. Mas é isso, eu me joguei no empreendedorismo, eu não era uma pessoa que conhecia da área, eu não sou militante, nunca fui, assim, sempre a minha fala é sobre vivência. Eu digo que a minha militância é a minha vida, não é porque eu não acho importante, não, é só porque a minha área era outra e eu acabei não me afundando nisso. Mas aí a gente conseguir transpor tudo isso, de ser pobre e conseguir entrar ali, você abrir uma empresa sem dinheiro, né? Não é diferente de quem abre a empresa ali com um super investimento. Não, eu tive o mínimo de dinheiro para começar o negócio, fazer o negócio crescer, aprender a fazer, aprender a administrar, fazer o marketing, a fazer tudo. Então, esse é o desafio maior, é a gente fazer o corre sozinha, né? Porque se eu pudesse pagar alguém para administrar a minha empresa, para fazer a propaganda, para fazer o meu marketing, poxa, ia ser show de bola. Mas eu tenho que aprender a fazer tudo isso sozinha. E eu tenho feito isso, eu tô fazendo, eu tô crescendo. Tem meses que são bons e meses que são ruins, e tá tudo bem, eu tô super feliz. E cada dia é um desafio diferente que eu aprendo, vou lá, eu pesquiso, eu faço um curso, eu pergunto para um amigo. A minha mãe, se chega no quarto dela, tá 2 da manhã pesquisando uma roupinha nova ali pra gente fazer. E a gente vai seguindo junto e vai chegando. Cada desafio que vem, a gente tem que pensar, já passei por piores. Esse é só mais um. E a gente chega no próximo. Ai, Jo, para mim você é de fato uma grande militante. Porque na minha opinião, né, é porque criou-se, né, principalmente aqui no Brasil, essa questão da militância fazer parte de um movimento político. Mas aqui a gente está fazendo uma movimentação política. A sua militância de resistência reverbera muito em mim. Eu tenho certeza que na Isa e na Carol também. Você é uma grande militante, com toda certeza, e um exemplo a ser seguido, principalmente para as nossas mais novas, que estão vendo, né, a nossa fala e a nossa posição de resistência. Eu também me coloco nesse grande desafio hoje. O meu maior medo hoje é não conseguir cumprir a minha promessa de continuar trabalhando com pessoas pretas e tendo um salário para isso e conseguindo me movimentar. Porque várias vezes eu acreditando nesse trampo, eu saía da minha casa só com dinheiro da minha condução e falava, não, eu
tenho um ideal político e eu vou seguir isso até o final. Hoje estou com 32 anos e como a Ju falou muito bem, eu não sou uma pessoa de 32 anos rica. Eu não sou igual aquela menina do YouTube falando, olha, eu tenho milhões de não sei o que, não. A gente precisa trabalhar muito para chegar em milhões. O mínimo que a gente quer é um bem-estar para os nossos familiares, para gerações futuras, porque eu não tenho filhos, mas eu pretendo ter filhos e filhas, e é um desejo meu, eu não vejo ter filhos como uma obrigatoriedade ou para sanar um desejo social enquanto mulher, não é porque eu quero um desejo, uma vontade que eu tenho, mas eu não me vejo nesse momento de ser mãe. Exatamente por isso, por uma questão de pensar em grana, em educação, nessa sociedade, neste desgoverno, a gente não sabe o que vai ser do futuro. Então, a minha maior urgência, meu maior medo veio com a pandemia, porque, contudo, eu sempre pisava aquariana que sou, né? Não que isso tenha a ver, mas eu tô sempre ali na liberdade, sempre pensando, cara, eu tô indo, e o reinado é o meu lugar. Mas hoje, com 32 anos, eu piso devagar. Eu reflito muito mais as minhas ações, eu penso sempre no plano A, B, C ou D. Se não der certo, o que eu vou fazer? Quais são as outras potências que eu tenho, quais são os caminhos que eu posso fazer. E eu tenho certeza que algumas pessoas não precisam pensar nisso, mas nós, enquanto pessoas pretas, a gente já, como eu digo, a nossa resistência é no abrir dos olhos. Então a gente abre o olho, a gente já tem que pensar nisso. De que forma a cobrança vem muito maior. Então eu penso que o meu maior desafio, o meu maior medo é esse, de não cumprir a minha promessa, de seguir trabalhando para pessoas pretas e tirar o meu sustento do meu próprio povo, enquanto movimentação, enquanto salário. Eu morro de medo de ter que me submeter a algum trabalho que me cause infelicidade por conta da grana. Então, a gente dorme sempre com esse terror. Eu não sei se as meninas têm essa mesma visão de fechar o olho, como que eu vou pagar isso agora? E olha que eu estou numa família estruturada, eu tenho todo o apoio dos meus pais, que eu moro com eles, então é tudo muito compartilhado, tudo muito bem vivenciado. Mas se moramos eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, se um de nós acontecer alguma coisa, já cai em fragilidade. Porque nós somos um grande movimento. Eu tenho certeza que vocês entendem do que eu estou falando, porque se quebra um, quebra todo mundo. Então, assim, a gente não tem esse sossego de falar assim, ó. E a pandemia, o vírus que, né, hoje nós sabemos que não éramos para estarmos nessa situação de, sem vacina, sem nada, como o Ju disse, a questão do desgoverno, a questão intencional, porque sabemos que durante o período de pandemia, pessoas que eram ricas ficaram muito mais ricas e a cor da pele delas é branca, ou seja, já é mais do que provado, e ninguém discute isso, que a população branca vive da pobreza. Então, enquanto um monte de gente na periferia estava morrendo, estão perdendo o emprego, aqui onde eu moro aumentou muito mais a situação, muito mais pessoas em situação de rua, que saíram de suas casas e foram morar na rua, e é o próprio território que está ajudando essas pessoas, entregando marmita. Aqui em casa a gente tem feito isso, fazendo compartilhamento de cesta básica, correndo atrás para que o povo sobreviva. Isso não é uma obrigatoriedade da população, mas quem está fazendo isso é sempre a mesma, né? A comunidade, enquanto a branquitude está ficando rica. Quem era rico ficou mais rico, quem é pobre ficou mais pobre, a conta não fecha. Então, acho que o meu maior desafio é esse, me manter enquanto uma pessoa preta num país genocida, em todos os sentidos, e não viver com o medo constante. Ou seja, para a gente viver é sempre um desafio.
É sempre um movimento, é sempre um fôlego, a gente não sabe. A gente não sabe, enquanto pessoa preta, se a gente morre por depressão e as nossas doenças mentais não são pré-estabelecidas, porque sempre falaram pra gente, principalmente de enquanto mulher preta, e vocês sabem que eu não tô mentindo, engole o choro. A gente mesmo fala. Ou chora escondido, você precisa trabalhar. Ai, não tô bem hoje não, vou trabalhar. Para as manas que são empreendedoras, eu sei muito bem o que é você. Ai, não tô afim de trabalhar hoje, ai, mas o meu salário vem de mim mesma, então eu tenho que fazer esse movimento. Então a gente vive um terror constante, um medo constante. Acredito eu aqui falando muito horrores, mas é isso, sabe? Parece que a gente tá sempre com essa sede na garganta, essa questão de tipo, cara, quando que a gente vai ter um sossego real, sem ser essa hipocrisia social em que nós vivemos? Cara, a gente tá cansada, a gente sempre tem que ter um sobrefôlego. Nós conversamos nessa semana, você trouxe a questão da Tainá, e aí você fala, meu, eu preciso lutar, não que eu esteja reclamando da luta, e a sua frase foi muito parecida com a minha na nossa conversa. A gente ainda tem que justificar porque a gente está cansado de lutar. A gente não pode ser só mulher. A nossa identidade enquanto preta sempre vem em primeiro lugar, seja para fortalecimento enquanto mãe, enquanto emprego, enquanto resistência, enquanto sobrevivência, enquanto luta pelos nossos homens e mulheres pretas. A gente sempre tem que colocar em primeiro lugar o quesito cor. Quando a gente vai ter sossego? Eu acho que fica essa pergunta para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo. Quando que nós, enquanto pessoas pretas, teremos sossego? De acordar e falar assim, não, eu só quero ser empreendedora hoje. Ou eu só quero ser youtuber. Ou eu só quero ser influencer. Quem são as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso? As pessoas que são produtoras de conteúdos. Quantas pessoas vão ver o que nós estamos falando hoje? Que, na minha opinião, e aqui não querendo ser egocêntrica, nós estamos trazendo vivências muito importantes. Eu estou muito orgulhosa de ver mulheres jovens, não que, né, eu com 32 anos seja uma pessoa muito velha, mas eu estou vendo aqui, eu estou diante de mulheres jovens empreendedoras que eu falo, meu, o futuro está garantido. Quando a Isabela mostra a filha dela, ela que já vem aqui em processo de luta, eu tenho certeza que a filha dela já é uma pessoa preta que vai estar viva. Mas será que sua filha vai ter sossego, Isa? Será que daqui 10 anos, 20 anos, vai ter uma live da sua filha falando sobre isso? Quando que vai ser o time disso? Eu quero falar de outras coisas também. Por exemplo, cara, quero falar, sei lá, da minha tez. Ai, como a minha pele fica bonitinha. Como que eu faço isso? Parece que a gente sempre tem que bater de frente com as mesmas coisas, mas o que nós, enquanto população, já que a branquitude está com essa questão de falar de forma superficial, qual que é o movimento que nós estamos fazendo? Na minha opinião, o encontro de hoje já é uma possibilidade de mudança. Quando eu vejo uma mana no sul, outra em Franca, eu aqui na norte, você em Sertãozinho, ou seja, em São Bernardo, pô, tem mulher preta se movimentando aí. E junto dessas mulheres tem homens pretos. A gente está falando de empregabilidade também. Eu acho que a nossa história, a gente sobreviver já é uma luta muito grande. Eu carrego do mesmo sentimento da Ju, da gente não precisar trabalhar para alguém que olhe para a gente estranho. Eu também tenho muita vontade de fazer meu trabalho crescer. A gente não precisa ser milionária, mas para a gente conseguir sobreviver, né? Sem precisar pensar como que eu vou pagar essa conta, tirar o dinheiro de uma para poder tampar ali o buraquinho da outra. E é muito foda quando a gente ouve falar em empreendedorismo, só mostra, é fácil, só investir não sei quantos mil ali. É muito fantasiado, né? Vamos abrir uma empresa aqui, mas esse rolê de empreendedorismo rola muito com gente que tem grana, sabe? O pessoal que precisa estar ali se esforçando demais para poder conseguir comprar um material aqui, para fazer um produto ali, para conseguir suprir, ou para uma pessoa que vende hot dogs. Tem empreendedorismo também, meu. A gente está tentando conseguir o nosso sem precisar trabalhar para pessoas que olham para a gente de uma maneira estranha, de forma diferente. E brancos, né, por sua maioria brancos.
Eu também já trabalhei em telemarketing, né, em call center, e assim, é uma coisa, sei lá, é uma coisa estranha. É só produtividade, produtividade, ninguém quer saber de nada. Você só entrega seus resultados aí e já era. Mas, bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco o espaço do empreendedorismo para a galera que não tem grana, porque é muito fácil a gente ver uma pessoa branca que tem grana investindo ali para abrir uma marca, para abrir uma empresa. E essas outras pessoas também têm que ter seu lugar nesse rolê. Bom, acho que é isso mesmo. Massa, gente. Eu vou concluir trazendo aqui algo que está escrito no ODS 5 da Agenda 2030, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que abrange a igualdade de gênero, né? Porque, como já dissemos, inclusive aqui, existem dados mundiais que colocam mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade em todos os quesitos, em todas as esferas sociais onde elas vivem, né? Seja social, trabalhista, educacional, familiar, dentre outras. E se a gente abrir aí esse recorte, se a gente dar um filtro nesse recorte e considerar a questão das mulheres e meninas negras, né, a gente sabe que a situação se torna ainda mais alarmante porque ganhamos menos, porque somos mais violentadas, porque temos menos acesso à escolarização, geralmente temos problemas familiares não resolvidos pelo Estado, mas, como dito antes, pela própria comunidade, que não consegue suprir, porque se encontra muitas vezes no mesmo patamar de dificuldades que a gente, então fica tudo muito ali ao Deus dará, né? Onde a gente nunca consegue sair dessa situação. É primordial, é de suma importância que mulheres e meninas, sobretudo negras, sejam colocadas efetivamente nas posições públicas de decisão, de poder público, de poder político, de poder social, na sociedade como um todo, porque ali a gente vai ter um número não indiferente de pessoas que vão estar se melhorando, se sobressaindo, né, de uma situação precária, e com isso muitas outras virão com elas, os próprios maridos, os próprios familiares, os próprios filhos, os vizinhos, dentre outros, porque a gente tem essa coletividade em nós, né? A gente leva conosco um número não indiferente de pessoas. E aí eu queria saber como que a gente pode finalizar esse maravilhoso encontro aí. Se vocês querem falar mais um pouco da etiqueta de vocês, maravilhosos. Gente, a Aurora Store produz uma série de acessórios maravilhosos. Aí na Afro eu sou suspeita, olha ali o turbante, né? Bom, a G já falou maravilhosamente aí do trabalho que ela faz educacional para a população preta. Queria que vocês deixassem aí mais um pouquinho de vocês e encorajamento para quem está chegando. Então vamos lá. O primeiro que eu vou dizer é assim, se você tem uma ideia e você acredita na ideia, vai. Eu comecei com a Iná, assim, pensei na minha cabeça, vou fazer 5 roupas, vou postar no Instagram e vou vender. Hoje a gente no começo já não começou do que eu imaginei. Eu já fiz muito mais e as pessoas amaram e eu fui fazendo cada vez mais e a coisa ficou muito maior do que lá na minha cabecinha pequena, 2 anos, eu achei que seria. Apesar de eu ainda não ser tudo que eu sonhei, eu estou muito orgulhosa, muito feliz da minha trajetória. Eu acho já que ficou baixinho. Então, se você tiver medo, você tem que se jogar e tem que tentar, porque se a gente não se mover, se a gente não sair do lugar, não der o primeiro passo, a nossa vida não muda. Então, se eu me acomodar aqui, com esse salário, com essa vida, com essa situação que tá me deixando infeliz, mas eu tô acomodada, eu vou ficar infeliz para sempre. Então, a mudança, infelizmente, depende de nós, né? Seria muito prático se dependesse do outro. Se alguém viesse, fizesse uma coisinha pra gente, a vida mudasse. Mas não, a gente tem que fazer nosso corre, é isso. Agora, vamos fazer o merchan, né? A minha empresa é Na Moda Afro. A gente tá no Instagram, no Facebook. Estamos sem site, mas em breve estaremos com o site ativo. Fazemos roupas afro de todos os estilos. Então, roupas são feitas 100% com tecido africano, mas a gente também tem roupas um pouco mais básicas que são customizadas com tecido africano. Então, moletom, camiseta, se você é um pouco mais discreto e não gosta de andar assim colorido da cabeça aos pés,
a gente tem essas peças que são um pouco mais básicas. A gente produz sob medida, então, eu não consigo encontrar porque eu sou muito alto, porque eu sou gordo, porque eu sou baixo, não tem problema. A gente dá um jeito e a roupa vai ficar perfeita para você. E é isso, é tudo feito com muito amor, com muito carinho. E eu espero que quem está assistindo a gente entre no Instagram, @inamodafro, comece a seguir a gente e pelo menos ali acompanhe nosso conteúdo, compartilha, curte, porque é isso, gente. Fortalecer o rolê do outro não é necessariamente comprar. É a gente exaltar aquela nossa mana preta, aquele nosso mano preto, ir lá curtir, compartilhar, porque é isso que faz o nosso rolê ali girar. E é isso. Eu estou muito feliz de ter participado dessa live e, e conhecido a história de vocês, né? Porque a gente fica pensando que o sofrimento e que as loucuras são só nossas. E não, a gente está no mesmo rolê. A gente tem que compartilhar as coisas que é para a gente crescer junto. Eu só tenho a agradecer. O dia de hoje foi um fôlego para mim, sabe? Primeiro por ver mulheres jovens no caminho de sucesso. É importante pontuar aqui que, para além de falar das questões de empregabilidade, a gente está falando de casos de sucesso e resistência de pessoas jovens. Ou seja, o que foi feito lá atrás pelos nossos ancestrais não foi à toa, porque a gente ainda está em movimento, a gente ainda está buscando caminhos. Para você que está chegando agora, minha mais nova, meu mais novo, ou meu mais velho, minha mais velha, que decidiu ter esse fôlego, sabe? Acredita que você não caminha sozinho, você não caminha sozinha. Existem pessoas que estão trilhando esse caminho. Provisione, pense no futuro. Pense que você é o maior sonho dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, que talvez eles e elas não provisionavam um futuro tão grande assim, mas nós estamos vivos em resistência. Mesmo que existe um plano genocida, a gente germina, a gente resiste. E eu peço para que vocês continuem, sabe? Busquem referências pretas, busquem comprar de pessoas pretas. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde comprar, porque... E outra coisa, não pechinchem o trabalho de pessoas pretas. Se você vai comprar de pessoa preta, pense no quão artesanal que é isso. Às vezes, não, eu sei que às vezes a gente não tem uma grana, de repente, para pagar, mas pensa, se você parcela o seu cartão para pagar para uma grande empresa, uma empresa rica que já tem vários funcionários que não dá dinheiro para gente, usa o seu cartão para o seu próprio povo, para gerir essa grana entre nós. Quando a gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de movimento. Sabe, compra o acessório da irmã, do irmão. Eu hoje, enquanto processo educacional de trabalho, para quem está vindo da educação, me tomem como referência, tomem a Carol como referência no processo de educação, tomem as meninas como referência, porque para mim, tanto a Isa quanto a Ju, vocês também são educadoras. Na minha opinião, a educação é toda... Educação preta é toda pessoa preta que traz um conhecimento de vivência válido para gerações futuras e para as gerações que estão no presente vivas, tentando um fôlego. Eu espero que hoje seja um fôlego. Então, fazendo um merchan também do meu trabalho, eu trabalho para Piraporeando hoje, que é uma edtech que fala sobre educação antirracista, anti-bullying, sem preconceitos e com base na cultura do afeto. Eu acredito que nós somos uma das pioneiras, não dizendo que eu inventei, que a Piraporeando inventou a roda, mas porque sempre quando se fala de educação antirracista, sempre coloca a questão das vias do sofrimento em primeiro lugar. A gente busca fazer pela cultura do afeto. O mesmo é com a Odara, que é uma escola de inglês a preço popular, que já está beirando 5 anos de existência aí, sendo movimentada única e exclusivamente com o dinheiro do povo preto. Temos uma grande porcentagem de alunas bolsistas. Hoje também, graças às deusas, eu tenho, né, a parceria com o meu irmão na Yalu. Então, a Yalu também vende acessórios, mas é voltado
para a questão de religião de matriz africana. Então, vamos lá, movimentem o espaço da Yalu. Tem o Império de Candaces, que é o coletivo a qual eu faço parte, que é uma rede de mulheres que vai para a educação afroperiférica. Tem o Abaiomimos, que é um movimento também de literatura preta, que nasceu enquanto eu estava ali na faculdade, com bonecas Abaiomis. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ganhar dinheiro com boneca Abaiomis. E teve um processo, hoje não mais porque eu estou em outros movimentos, mas teve um momento na minha vida que a Baiomi foi um salário para mim. E graças às deusas eu tenho orgulho de falar que eu vivo da minha palavra hoje. Então, gente, façam valer, movimentem, olhem quantas referências de empreendedorismo preto a gente trouxe. Então, não é mais desculpa dizer da onde eu não sei de onde comprar. Então, sigam a Yalu, sigam o Império de Candaces, sigam a Piraporiando, a Odara, a Baiomimos, sigam todas as pessoas pretas que fazem parte. A gente tem muita gente preta dando que pode ter dinheiro. A gente ainda tem essa questão de não querer ser milionário, mas a gente gosta de dinheiro, sim. Eu quero dinheiro, eu quero grana, eu quero olhar no futuro e falar assim, ó, eu tenho tanto dinheiro, talvez seja utópico, mas se for para viver de utopia, eu acho que é melhor do que viver em sofrimento. Eu quero ter tanta grana um dia que eu vou falar assim, ó, tô sossegada, eu não preciso ter medo de perder o meu emprego. Essa é a única coisa que eu quero por hoje. E para o resto da minha vida, né? Se assim for permitido no meu destino, se ninguém me matar e eu conseguir sobreviver, é o que eu quero. Bom, vamos lá. Eu acho que a partir do momento que a gente já começa, isso já é um grande passo, né? Quando eu comecei a trabalhar com os acessórios há quase 3 anos atrás, eu não imaginava fazer isso que eu faço hoje. Eu fiz o meu primeiro modelo de brinco com a Aurora na barriga, e aí foi assim que surgiu tudo. A Carol comentou no começo do nosso bate-papo da live de ontem, e assim, era uma coisa que ela imaginava. Fiz umas vendas muito legais. E é incrível, tem gente que me manda mensagem, caramba, eu me inspiro em você. A minha marca é pequena, sabe? Eu faço aqui sozinha, sou eu quem faço tudo, mas a gente nunca imagina que alguém vai chegar e vai falar que se inspira no que a gente faz, né? A gente nunca imagina isso. Então, assim, eu acho que persistir, porque com certeza vai ter muito obstáculo, nada é fácil, principalmente quando a gente vem de onde a gente vem, né? Acho que as coisas se tornam ainda mais difíceis. Então, acredito que não desistir, né? Saber driblar aí os obstáculos, ter criatividade para conseguir passar pelas coisas ruins que vão vir. E um dia foi ruim, caramba, amanhã vai ser melhor, com certeza. A gente tem que pensar sempre assim. Tipo, nossa, hoje foi ruim, acho que vamos deixar para lá. Aí a gente não continua, né? E quando a gente começa, quando a gente continua, a gente vai trazendo as outras pessoas com a gente. Igual teve alguém que comentou, a gente traz o marido e a gente traz a amiga e vai puxando. A partir do momento que a gente curte ali a foto de um trabalho de alguém que a gente gosta, a gente já tá ajudando pra caramba. A gente não precisa comprar todo mês, vou comprar alguma coisa, eu preciso fazer assim para ajudar. Não precisa ser assim, compartilhar e não ficar pedindo desconto, né? Porque só a gente sabe como é difícil chegar num preço justo e que vai ajudar todo mundo. Então, eu acho que é isso. A minha loja é a Aurora Store, por enquanto, que a gente vai passar por uma mudança de nome e tudo mais, por conta de registros, que eu estou profissionalizando tudo. Isso é muito legal e é uma conquista para mim. É uma conquista muito grande. Não temos site, mas o atendimento pelo Instagram é ótimo, tá? Eu sei porque sou eu que faço. Eu que atendo. Mas é isso. Se tiverem a oportunidade de conhecer meu trabalho, vai ser muito legal. Eu vou gostar muito de atender vocês, tirar todas as dúvidas. Os acessórios são 90% deles feitos à mão, sou eu quem faço. E é isso aí, vamos acreditar, né, no nosso trampo e fortalecer o trabalho dos nossos.
só tenho a agradecer a todas vocês pela presença mais uma vez e pelo fortalecimento, assim, sabe? Eu ficaria aqui falando ainda mais, né, de planos pós-pandemia. Desejo muito sucesso para todas vocês e para você que está seguindo a gente aí. Temos várias referências, ficará tudo descrito aqui embaixo na descrição do nosso evento, todos os sites, todas as indicações que foram ditas. Sigam lá, curtam, comprem, se informem, aproveitem. Vamos fazer girar aqui esse mercado preto. Jennifer, gratidão imensa, muito bom tê-la aqui. Ju, muito obrigada. Isa, sem palavras, um beijão para a Aurora, muito obrigada. Agradece a ela também, que a gente sequestrou a mãe dela aí por um tempão. Muito bom tê-las aqui, sem palavras. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Amei. Obrigado pelo convite, eu amei também, aprendi com vocês. Obrigada, viu, gente? Vocês são incríveis, adorei conhecê-las. Acho que é isso.